Bem, pessoal, voltando então aqui aos vídeos, né? Hoje eu vou fazer novamente, né, um vídeo sobre direitos e serviços, pegando o que o Bakunin falava, o que o Kropotkin falava e tentando fazer um resgate para nossa realidade, né? Eu já fiz algum vídeo, mas tentando então, a partir de agora, né, tendo as concepções de Kropotkin e de Bakunin sobre direitos e serviços, ok? Para isso, então, pessoal, eu vou começar com um livro, né, sobre a Revolução Espanhola do Murambuchen, na qual, na página 28, ele diz, né, é um livro que você consegue baixar, ele está em inglês, está escrito assim: Bakunin não era um comunista. Ele pode até ter reconhecido que desenvolvimento econômico em seus dias não admitia preceitos comunistas, como de acordo a cada um de acordo com a sua habilidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. De qualquer caso, ele aceitava a noção de Proudhon sobre a satisfação das necessidades materiais teriam de estar ligadas à contribuição do trabalho de cada indivíduo. Bem, então é uma coisa que ele está dizendo aqui. Para o Bakunin, ele era coletivista. Então significa o quê? Só vai ter direito a alguma coisa aquele que trabalhar. Quem não trabalha, como diriam na época, não come. Então, direitos não para todos. Direitos são para aqueles que trabalham. Se trabalha, tem acesso aos direitos. Não trabalha, não tem acesso aos direitos. É assim que pensa o Bakunin. Entendeu? Então, pegando aqui do Murambuchen, né, esse livro, ele está discutindo alguns autores, ele mostra isso. O Bakunin acredita que é uma sociedade voltada para o trabalho. Se o cara trabalha, ele tem direito de ter as coisas na sociedade. Se ele não trabalha, não tem direito. Ele está pensando no processo industrial do século XIX, que é o quê? Quem que não trabalha na cabeça dele? Não trabalha o cara que é dono da empresa. Basicamente, ele está pensando nesses caras, entendeu? Mas a gente pode alargar isso. Né? Pensar, por exemplo, pessoas que não querem trabalhar, simplesmente porque não querem trabalhar. Tá afim, entendeu? Não é porque ela é rica. Nessa visão do Bakunin, só tem acesso aos direitos quem trabalha. Não trabalha, não tem acesso aos direitos. Sobre isso, inclusive, no livro do Kropotkin, né, sobre anarquismo e comunismo, né, suas ideias, ele vai estar falando, né, ele vai deixar mais claro isso. Ele vai dizer o seguinte: os anarquistas não podem manter, como os coletivistas, ele está falando do Bakunin, não só o Bakunin, porque existiam outros coletivistas, que a remuneração deve ser proporcional às horas de trabalho empregadas por pessoas na produção de riqueza, seja a sociedade ideal, ou mesmo a aproximação a essa nova sociedade. Sem entrar na discussão sobre até que ponto o valor de uma mercadoria pode realmente ser medido por meio do trabalho necessário em sua produção, seria necessário um trabalho específico, podemos dizer que a abordagem coletivista parece simplesmente irrealizável, uma sociedade onde conseguimos considerar tudo que é necessário para a produção como bem comum. Por quê? Porque ele é comunista. Tudo que é necessário para a produção como bem comum. Ele está dizendo o seguinte: os coletivistas não acham que tudo é bem comum. Só vai ter acesso àqueles que trabalham. E aí vamos pegar um exemplo da Guerra Civil Espanhola, ok? Num artigo publicado na revista Cidades pelo Glauco, né? Ele fez um doutorado sobre a Guerra Civil e ele diz o seguinte numa parte. Olha o que ele diz: era comum que restaurantes e hotéis fossem transformados em refeitórios coletivos, onde a comida era oferecida de graça a desempregados, crianças e idosos, e vendida aos trabalhadores por preços bem menores que o habitual. Mercados quitantes e estabelecimentos comerciais foram transformados em armazéns, onde as pessoas poderiam comprar os produtos à disposição, fornecidos pelos sindicatos e coletividades agrícolas. Vai pagar o produto. O Bakunin paga como isso? Com trabalho. Por isso que vários sindicatos na Guerra Civil Espanhola tinham cupons de trabalho. Não tinha moeda, mas existiam cupons de trabalho.
Ok? Com aquele cupom, você pegava a mercadoria. Se você não tinha o cupom, você não pegava a mercadoria. Aqui diz que desempregados, crianças, idosos não precisariam mostrar cupom nenhum e ali pegavam o que precisava. Mas é uma sociedade voltada para o trabalho. Ok? Se o cara não trabalha porque ele não quer trabalhar, porque ele é preguiçoso, porque ele não gosta, enfim, ele vai ter dificuldade de comer. Se ele vai passar fome, eu não sei, porque não é isso que diz aqui o Glauco, né? E eu desconheço também se isso aconteceu. Mas é evidente que você está uma sociedade voltada para o trabalho. Quem trabalha tem as coisas, quem não trabalha não tem. E aí é uma questão para a gente pensar. Todos os serviços são direitos? Para os neoliberais e liberais em 2023, 2024, provavelmente a mesma coisa? Não. Só pode ter acesso ao serviço aquele que paga. Como os anarquistas têm que pensar século XXI, na minha opinião? É uma discussão que eu já fiz, voltando, né, em outros vídeos. Os anarquistas têm que pensar que existem direitos e existem serviços. Não todos, né? Os serviços devem ser direitos. Por exemplo, Tarcísio quer fazer o trem intercidade São Paulo-Campinas. A princípio, existe outra forma de sair de São Paulo e ir para Campinas e de Campinas para São Paulo. Então, não acho que na sociedade capitalista, a gente vai falar sociedade capitalista, não estou falando sociedade anarquista nem a sociedade comunista. Na sociedade capitalista, o cara pagar por esse serviço a mais, não vejo problema, porque é da sociedade capitalista você pagar mesmo. Entendeu? Não vai ter como você obrigar o cara a fazer de graça que ele não vai fazer. Mas existem direitos que aí os anarquistas têm que exigir que sejam gratuitos, mesmo na sociedade capitalista. Por exemplo, direito a comer. Se o cara não come, ele morre de fome. Então, direito à comida, ele tem que ter esse direito, não é um serviço. Ah, comer é um serviço. Não, não é um serviço. Ele tem que comer, porque se ele não come, ele morre. Então, direito a ter restaurantes gratuitos ou com preços baixíssimos, como tinha na Revolução Espanhola, é uma luta dos anarquistas, na minha opinião. Direito à saúde gratuita, porque se o cara não tiver médico, ele morre. Dependendo da doença que ele tiver, se ele for atropelado, vai no médico, se não paga, o cara vai morrer. Então ele tem que ter direito à saúde, direito à educação. Ele tem direito à educação. Então ele tem que ter direito a ir na escola, ir na universidade, a estudar, a aprender. Isso é um direito dele, não é um serviço. Para o liberal, isso é um serviço. Para os anarquistas, deve ser um direito. Direito a transporte dentro da cidade. É um direito da pessoa. Ela vai trabalhar a pé. Às vezes ele anda 20 quilômetros em São Paulo. É um direito da pessoa. Ter o ônibus gratuito, ter o metrô gratuito, ter o trem gratuito. É um direito da pessoa. Ok? Direito a água e esgoto. É um direito da pessoa. Se ela não tiver água encanada e esgoto, ela vai pegar doença, ela pode morrer e assim por diante. É um direito da pessoa. E entre outros direitos. Pode falar direito à habitação. Você fala, mas a pessoa tem direito à habitação? Tem um monte de gente na rua. 20 mil, 25 mil. Ah, mas como é que você vai fazer? Tem um monte de prédio na cidade de São Paulo que está desocupado e o cara nem paga o IPTU. Então a dívida dele é tão grande que ele não vai pagar o IPTU nunca. Porque o que vai acontecer? Se ele pagar o IPTU, é o valor do apartamento dele. Então o que tem que fazer? O governo tem que ir lá e pegar esses apartamentos, distribuir para as pessoas que ganham pouco e também para as pessoas que não têm condições e estão nas ruas. É um direito à moradia. Então, serviço é uma coisa além disso. Serviço é uma outra coisa. Está entendendo? Direito são condições nas quais as pessoas precisam para sobreviver. Você não pode tirar isso da pessoa. O capitalismo ele transforma isso em serviço. Eu entendo, enquanto anarquista, que direito é uma coisa que a pessoa tem que ter. Né? Direito, então, à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito a ter restaurantes para comer, direito a um transporte gratuito dentro da cidade, porque ele precisa se deslocar. É um direito da pessoa. Então tem que ser gratuito. A força, a luta da publicização desses direitos. Porque eu acho que os anarquistas têm que entrar, fazer com que esse Estado cumpra a função pública dele. Ele tem que cumprir essa função pública. É o mínimo que os anarquistas têm que pedir. Já que o Estado não vai acabar, você tem que publicizar o Estado cada vez mais. Está entendendo? Existem serviços na estrutura capitalista que vai além dos direitos.
Você pode até falar, no futuro tem que ser tudo público. Não tem problema nenhum. Mas existem coisas que ainda não são. E é isso que nós, anarquistas, devemos nos preocupar. Nas coisas que estão na nossa frente. E aí, voltando e fazendo a comparação com Kropotkin e Bakunin, Kropotkin acha que todos os serviços são direitos. Evidente isso. Todos os serviços são direitos para o Kropotkin. Todos têm que ter acesso. Para o Bakunin, o acesso está ligado ao trabalho. Trabalha, tem acesso. Não trabalha, não tem acesso. Tanto que um dos lemas da época dele era: quem não trabalha, não come. Se você pegar lá no negócio da Internacional, quando ele coloca as fotos de vários casos da Internacional, eles colocam lá embaixo: quem não trabalha, não come. Por quê? Porque eles tinham essa ideia de que é pelo trabalho que a pessoa tinha acesso ao direito. O direito vinha por quê? Porque ele trabalhava. E aí o que acontece na Guerra Civil Espanhola, né? Revolução Espanhola, onde você tem, então, desempregados, crianças e idosos não pagam, mas trabalhadores pagam preços módicos e quitandas, armazéns, a mesma coisa, ok? Que vêm coletivizados. Então era isso que eu queria discutir, né? Direitos, serviços, pensando teoricamente a experiência da Guerra Civil Espanhola e pensando na nossa realidade. Então um abraço a todos e todas.